Alicerce do Paraíso, volume 6, capítulo 2, Religião, Ciência e Medicina. Religião e Ciência, publicado na coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Até hoje, a religião e a ciência vêm sendo tratadas como existências isoladas, o que é um grande erro. Na realidade, de tudo que existe no universo, nada escapa à ciência, assim como tudo se relaciona à religião. Isso porque ambas possuem uma ligação inseparável. O motivo de não se perceber este fato é por conta da forma demasiadamente superficial da pregação das religiões até então. Há centenas ou milhares de anos, a cultura não era tão desenvolvida quanto no presente. Logo, por mais que se apresentassem teorias profundas às pessoas da época, certamente elas não entenderiam. Tudo está dentro do propósito divino. Deus não faz o ser humano atuar inutilmente. Entretanto, a ciência progrediu e está prestes a adentrar o âmbito de Deus. Desse modo, por meio de explanações científicas, no presente momento, os indivíduos facilmente compreenderão as questões divinas. Desejo, pois, abrir a porta do mistério que ficou trancada a 7 chaves durante muito tempo. Não sou um cientista. Digamos que eu seja um amador. E é esse amador que explicará a ciência. Portanto, estou sujeito a incorrer em equívocos. Contudo, ficarei feliz se minha explanação de alguma forma servir de referência ao leitor. Acredito que na ciência atual nada tenha contribuído tanto para o desenvolvimento da cultura humana quanto a energia elétrica. Seus benefícios podem ser observados em praticamente todas as áreas, sendo dispensável comentar a respeito. Interromper a energia elétrica seria o mesmo que estagnar a cultura. Indiscutivelmente hoje vivemos a era eletrônica. No final da recente Grande Guerra, de forma inesperada, os Estados Unidos criaram a bomba atômica. Evidentemente, o mundo ficou pasmo diante desse terrível monstro que antecipou o fim da guerra no Japão. A primeira demonstração do poder da desintegração do átomo foi o extermínio de milhares de vidas em uma fração de segundos. Por outro lado, dependendo do avanço dessa tecnologia, é possível prever o quanto esta relevante descoberta será útil à cultura humana. Assim sendo, a desintegração do átomo surgiu com a missão de demarcar o fim da era eletrônica. E o que virá depois da era atômica? Podemos imaginar que se trata da era da cultura mais elevada, a era da partícula espiritual ou divina, que tenho anunciado. Explanarei esse respeito. Primeiro vou abordar o princípio do fogo e da água. Em resumo, o fogo arde pela ação da água e a água move-se pela ação do fogo. Se não existisse o fogo, tudo congelaria instantaneamente. Ao contrário, se o elemento água deixasse de existir, restando apenas o elemento fogo, o globo terrestre explodiria subitamente. Este vem a ser o princípio da bomba atômica. Em outros termos, quando a radiação de elementos químicos, como urânio ou plutônio, atinge o núcleo do átomo, o elemento água existente no interior do núcleo se reduz a zero, causando uma explosão simultânea. Esta provoca detonações sucessivas dos demais elementos ao redor, culminando em uma grande explosão. De acordo com esse princípio, é evidente que qualquer elemento, além do urânio, desde que sua radiação seja capaz de reduzir o elemento água a zero, produzirá o mesmo efeito. Presentemente, afirma-se que a quebra do núcleo do átomo consiste em atingir e destruir com radiação os elétrons que o circundam. Todavia, de acordo com meu raciocínio, essa quebra é devido à eliminação do elemento água presente no núcleo do átomo. Soube que, graças ao avanço constante da ciência, recentemente o princípio da desintegração do átomo evoluiu para a teoria do próton e chegou à descoberta da partícula alfa. Falarei sobre a era da partícula espiritual, cujo centro deverá ser ocupado pela religião. Tentarei interpretar alguns aspectos das 3 eras anteriormente citadas com base na fé. Em um primeiro momento,
Vejamos a eletricidade, que também é constituída de espírito e matéria. A matéria vem a ser os raios e a luz da lâmpada. Já o espírito age sem a presença de fios, equivalendo às ondas do rádio e da televisão. A voz humana alcança milhares de quilômetros de distância em forma de ondas sonoras, em razão da dinâmica do mundo do espírito da palavra, Tokotama. Em segundo lugar, vejamos o mundo do átomo. Sua parte material foi desvendada graças à descoberta da desintegração do núcleo do átomo. A parte espiritual é conhecida pela ciência. Contudo, em termos religiosos, ela corresponde ao mundo do Sonen. Em terceiro, analisemos o mundo da partícula espiritual. Sua parte material é a realidade em que divindades das camadas intermediárias e inferiores agem. As religiões tradicionais surgiram a partir do referido mundo e a existência de religiões de diferentes níveis é atribuída às diversas posições ocupadas pelas divindades. Na parte espiritual do mundo da partícula espiritual, que denomino de mundo oculto, estão as divindades mais elevadas que executam as obras mais importantes do plano divino. Acima desses três planos posiciona-se o Supremo Deus do grande universo, conhecido como o único e verdadeiro Deus onipotente. Não existem palavras que o descrevam, nem caracteres que o representem. Só se pode afirmar que se trata da origem de tudo, do cerne do poder e da virtude, os quais são infinitos e absolutos. A seguir tentarei elucidar cientificamente a salvação efetuada pelas divindades e a verdadeira essência dos pecados e impurezas. Antes de mais nada, existem diferentes tipos de religiões no mundo, grandes, médias e pequenas. Em cada uma delas, as divindades e Budas têm estendido suas mãos do mundo espiritual a fim de salvar a humanidade por meio das pessoas que se encontram no mundo material e possuem afinidade com eles. Certamente, esta obra se baseia no plano do Supremo Deus, que a delega de acordo com a época, o povo e a região. Afinal, isso se verifica quando o acúmulo de pecados e impurezas em determinada localidade chega a interferir no progresso da cultura. Desde a antiguidade, a religião tem por princípio a eliminação dos pecados e impurezas que causam a infelicidade do ser humano. Assim sendo, o que vem a ser os pecados e impurezas? Em termos espirituais, do ponto de vista individual, são as nuvens no espírito. No aspecto coletivo, as nuvens no mundo espiritual de determinada área geográfica. E o que são essas nuvens? Trata-se de uma espécie de micro-organismo tóxico que surge no elemento água e nele vive. São partículas extremamente minúsculas, impossíveis de visualizar, mesmo através de microscópios, e sua quantidade está sujeita a constante variação. Seu surgimento e multiplicação se devem às más ações e ao sono baseado no mal, e constituem a causa dos sofrimentos humanos. Por outro lado, sua extinção resulta das boas ações e do sono movido pelo bem. Conforme a quantidade de nuvens atinge certo limite, advém o processo natural de purificação. A manifestação em escala menor desse processo são as doenças e os infortúnios individuais. Em escala maior, são as três calamidades menores, fome, doença e guerra, e as três calamidades maiores, vento, água e fogo. No entanto, a luz espiritual irradiada do grande amor das divindades atua o máximo possível na redução ou até na extinção de tais infortúnios, diminuindo a infelicidade. Os santos, os mártires, os fundadores de religiões surgiram como mediadores dessa luz. Abaixo destes encontram-se seus representantes, que são os sacerdotes de cada religião, e os anjos. Assim sendo, as divindades fazem o ser humano adotar doutrinas e métodos apropriados a cada época para concretizar a salvação. Retomando a questão, o que extingue as referidas partículas tóxicas é evidentemente o elemento fogo. O processo de purificação se dá por meio dessa luz invisível aos olhos humanos. O princípio assemelha-se ao extermínio dos micróbios com a luz solar. Aprofundando essa lógica, ocorre o seguinte:
Recebendo a luz intensa advinda dos ensinamentos religiosos e das orações, a alma da pessoa, que até agora estava adormecida, desperta e, arrependendo-se, passa a desejar e praticar o bem. Consequentemente, o brilho da alma aniquila aquelas partículas. Essa foi uma explanação científica que abrange a religião. Não se trata de ciência materialista nem espiritualista, mas sim da ciência que integra espírito e matéria. Minha intenção é explicitar de forma simples a verdade sobre a ciência de uma era de elevado nível cultural que está por vir. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 6, página 43. O mérito do Dr. Yukawa visto espiritualmente, publicado no jornal Hikari número 38, em 3 de dezembro de 1949. Recentemente, o Dr. Yukawa recebeu o Prêmio Nobel por sua teoria científica, tornando-se o primeiro e único japonês a ser laureado com tal honra. Podemos mostrar ao mundo nosso orgulho pelo mérito conquistado pelo cientista. Uma vez que os japoneses recuperaram, por pouco que seja, a credibilidade perdida durante a Segunda Guerra Mundial, sinto uma alegria incontida. Aliás, o recebimento do prêmio deve-se ao resultado das teorias básicas da física nuclear que ele descobriu com apenas 28 anos de idade. Fato este que demonstra sua impressionante visão. O princípio refere-se à descoberta do méson. Quando esse se funde com o elétron, gera força. Posteriormente, durante a observação de raios cósmicos, os físicos estadunidenses Carl G. Anderson e Seth Neddermeyer acharam, por acaso, vestígios das partículas que haviam sido identificadas pelo Dr. Yukawa. Por conseguinte, a teoria deste pode ser comprovada experimentalmente. Vou expor minha opinião a respeito. Em primeiro lugar, o méson é um elemento que resulta da união dos elementos fogo e água. Ou seja, trata-se evidentemente de uma micropartícula formada pelas essências do Sol e da Lua. No presente momento, é reconhecida a existência de 5 tipos de mésons: os muons, positivo e negativo, os pions, positivo e negativo, e o méson neutro. Os muons positivo e negativo e os pions positivo e negativo são, respectivamente, as essências do Sol e da Lua. O méson neutro é uma partícula que combina essas duas essências. Há ainda outros 2 tipos, que são as essências da Terra e das estrelas. Naturalmente, o ponto principal da força é o nêutron. Preciso destacar a importância dessa descoberta, principalmente por se relacionar à minha teoria. Em outras palavras, a partícula Yukawa é o elemento intermediário entre a matéria e o espírito. Esse estágio indica que, com um avanço ainda maior da ciência, descobriremos a partícula espiritual, que é exatamente a minúscula. Receio que seja um pouco cedo para divulgar minha teoria sobre as partículas espirituais. Contudo, tais partículas podem ser explicadas em 3 graus de rarefação. As que ocupam o 3º grau são as próximas a serem descobertas após o méson. Em seguida, será a vez das partículas espirituais de 2º grau e, por fim, as de 1º. Estas últimas constituem as partículas espirituais irradiadas pelo Espírito Divino mais elevado. Na verdade, trata-se da força que estou utilizando para manifestar milagres sem precedentes, a qual é conhecida também como poder Canon. Assim sendo, tenho demonstrado um poder de cura dezenas ou centenas de vezes maior do que a medicina moderna apresenta. Este é o motivo pelo qual eu sempre afirmo que nosso método terapêutico, o de Orei, é a medicina do século XXI. Logo, não consigo conter a satisfação de ver a recente descoberta do méson, pois isso demonstra o nível alcançado pelas teorias científicas, o qual finalmente possibilita conhecer essa partícula. Até hoje, considera-se que existe uma forte tendência para discordâncias entre a religião e a ciência, o que justifica as constantes críticas mútuas serem do conhecimento de todos. Evidentemente, isso ocorre devido às divergências entre as duas, que impedem a concordância rumo a um ponto comum. Sem dúvida, a causa encontra-se em ambas as partes.
na ciência, conforme citei anteriormente, que ainda não alcançou o nível de descobrir as partículas divinas, e na religião, na qual, em decorrência da prematuridade do tempo, ainda não se manifestara o poder do Supremo Deus. Gostaria de acrescentar que a comprovação da existência do meson por meio de registro fotográfico dos raios cósmicos está de acordo com a minha explicação de tais raios. Na coletânea Assuntos sobre Fé, expus o seguinte: os raios cósmicos são elos espirituais que partem dos inúmeros corpos celestes. Além de atraírem o globo terrestre, enviam a este incessantemente os nutrientes, que são a energia e a vitalidade que sustentam o planeta. Conforme a descoberta do Dr. Yukawa, o meson representa uma força. Por esse motivo, é natural que sua presença seja abundante nos raios cósmicos. A força que potencializa o meson é a radioatividade da partícula divina. Às vezes, as pessoas me sugerem apresentar aos comitês do Prêmio Nobel as descobertas que fiz sobre medicina, já que elas são dignas deste. Respondo-lhes que isso é impossível devido ao nível acadêmico dos intelectuais que compõem esses comitês, que se fundamentam na medicina moderna. Quando houver um progresso ainda maior, acredito que minha teoria será compreendida. Portanto, não há alternativa senão aguardar a chegada desta época. Assim respondendo, dou uma gargalhada. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 6, página 48. Teoria da Medicina Moderna, publicado no jornal Eco, número 105, em 23 de maio de 1951. Digo-lhes de antemão que este texto sobre a teoria da medicina não é de forma alguma uma opinião infundada ou distante da realidade. Desejo que o leiam cientes de que o escrevi completamente baseado em fatos. Entretanto, por ser uma teoria tão surpreendente, difícil de ser imaginada pelos leitores em geral, de forma alguma será aceita sem nenhuma contestação. Ao longo do texto, expus a fundo o quanto a medicina moderna se encontra equivocada. Portanto, creio que não só as pessoas em geral, mas também os especialistas da referida área questionarão seu surpreendente conteúdo. Hoje em dia, quando o progresso da medicina é exaltado, provavelmente, por mais que se procure pelo mundo afora, não haverá uma só pessoa que exponha conceito semelhante. Entretanto, como a realidade é incontestável, não posso deixar de apresentá-la. Isso porque, sem dúvida, chegará o momento em que a humanidade precisará saber. Afinal de contas, deve haver um importante significado no fato de eu ter descoberto esta maravilhosa boa nova. Se isso não for uma graça divina, o que poderá ser? Quanto mais cedo esta graça for conhecida, proporcionalmente a infelicidade da humanidade diminuirá. Nesse sentido, até que os especialistas compreendam plenamente essa nova teoria, desejo que o presente artigo sirva como uma referência. Estou escrevendo um livro muito importante sobre esse assunto intitulado A Criação da Civilização. Assim que concluí-lo, pretendo oferecê-lo aos acadêmicos do mundo todo, inclusive aos comitês do Prêmio Nobel. Certamente será como o impacto de uma bomba atômica lançada no mundo da medicina. Posso afirmar sem receios que por meio dessa obra alcançaremos a consolidação da verdadeira medicina. Em suma, esse livro pode ser considerado a revelação divina sobre a verdade da medicina, por ocasião do fim dos tempos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria que o leitor abandonasse todos os preconceitos de até então e lesse minha teoria sem se prender à opinião alheia, porque o menor sinal de tais preconceitos atrapalha a compreensão, provocando rejeição e antipatia. Antecipando a conclusão, afirmo que, na realidade, o método utilizado pela medicina moderna para a cura das doenças constitui um método de gerar doenças. Desde os tempos antigos, a medicina veio sendo endeusada como a arte da benevolência
por meio da cura dos enfermos. No entanto, uma vez que ela produziu efeitos contrários, não existe problema mais grave para a humanidade. A propósito, o que vem a ser a doença? Segundo a revelação divina, é a denominação do sofrimento decorrente do processo natural de eliminação das toxinas existentes no corpo humano, sejam elas de antes ou depois do nascimento. Entretanto, sem perceber este fenômeno, a humanidade interpretou-o de forma contrária, o que deu origem ao conceito da medicina convencional. Por conseguinte, quanto mais se empregam tratamentos médicos, maior é o efeito contrário, acarretando o agravamento da doença. De acordo com este princípio, mesmo que alguém venha a contrair uma moléstia, se deixá-la seguir seu curso natural, sem nada fazer, as toxinas serão eliminadas sem dificuldade, proporcionando uma cura rápida e o aumento da saúde. Sendo esta a verdade, não há palavras para avaliar a falta de visão dos povos civilizados que vêm sofrendo devido a tratamentos contrários à referida lógica. O fato de nossas publicações apresentarem mensalmente de 100 a 200 relatos de casos verídicos é a prova mais segura desta afirmação. Uma vez que minha teoria se fundamenta em tais casos, creio que não há o mínimo erro. Ao adoecer, qualquer ser humano vai logo em busca de um médico. Contudo, há os que se curam facilmente e aqueles que custam a se restabelecer. Evidentemente, podemos dizer que, em ambos os casos, praticamente não ocorre a recuperação completa ou a cura do que causou a enfermidade. Por exemplo, quando alguém contrai um resfriado, por mais que a cura se suceda, passado algum tempo, infalivelmente há uma recaída. Provavelmente, até mesmo uma enfermidade simples como esta não seja rebelada por completo. Aliás, a cada reincidência advém a piora gradual, resultando, inclusive, na infelicidade de apresentar sintomas iniciais de tuberculose. O recente surto dessa doença retrata bem esta situação. O mais problemático é o prolongamento do resfriado. As pessoas podem impacientar-se e considerar uma tolice perder tempo com essa insignificante enfermidade. A situação é indesejável, visto que, à medida que se precipitam, ingerem mais medicamentos e se submetem a tratamentos inadequados. Nesse caso, desconfiando da capacidade do médico, acabam mudando de profissional e até de hospital. Na verdade, quanto mais troca houver, maior será o agravamento da moléstia. Elas acabam desistindo por achar impossível curar-se mediante tratamentos médicos. Dessa maneira, recorrem a todos os outros métodos considerados bons, tais como a medicina chinesa, os tratamentos populares, as terapias por meio da fé, etc. Contudo, essas alternativas são praticamente iguais e não oferecem uma cura efetiva. No final, quando já se encontram em uma situação realmente crítica, buscam a salvação em nossa religião. Este é o procedimento de praxe dos pacientes em geral e eles se surpreendem com a imensa diferença entre o nosso tratamento e os demais. A realidade é que as pessoas de fato vão se curando. Tudo é muito misterioso, pois a recuperação é rápida, sem a utilização de medicamentos nem aparelhos. O corpo nem chega a ser tocado, é incompreensível. Contudo, isso não importa. O que interessa é a cura. Basta salvar-se. Os relatos de experiências de fé de nossas publicações estão repletos de emoção e gratidão daqueles que finalmente encontraram o que tanto buscavam. A cada dia aumenta o número de pessoas que são salvas após trilhar semelhante trajetória. Descrevi exatamente o percurso até a salvação. Assim sendo, por que o resultado dos tratamentos médicos contraria as expectativas? Sem dúvida, os medicamentos constituem a principal causa. Originariamente, não existe nada que se possa considerar como remédio.
Tudo é tóxico. Tudo é tóxico. Em linhas gerais, a medicina também reconhece essa realidade. Afinal, com o auxílio de substâncias tóxicas, ela abranda o sofrimento e as dores temporariamente. Na realidade, há uma distinção fundamental entre o alívio da dor e a cura da doença. Desconhecendo essa diferença, a medicina interpretou erroneamente a redução dos sofrimentos e dores como cura da moléstia. Por conseguinte, veio desenvolvendo pesquisas voltadas exclusivamente para a redução dos sofrimentos e das dores. Portanto, o método para diminuí-los continua avançando cada vez mais, enquanto a doença, que é o foco primordial, permanece incurável. Esse foi o princípio descoberto por mim. No entanto, infelizmente, as toxinas medicamentosas que permanecem no corpo constituem a causa de novas doenças. Isso porque estas consistem no processo de eliminação de tais toxinas. O mais agravante é que, ao menor prolongamento da enfermidade, sobrevêm doenças secundárias que vão aumentando para 5, 6 ou mais, culminando em um quadro insolúvel. Frequentemente presenciamos tais casos. Nessa situação, o sofrimento do paciente é terrível e, por fim, ele acaba perdendo a vida. Se analisarmos esses pontos com serenidade, livres de preconceitos, não seria ilógica a ocorrência de outras doenças simultaneamente, antes mesmo da recuperação da primeira? Se a cura fosse efetiva, os sintomas se amenizariam gradativamente e assim não haveria razão para o surgimento de outras enfermidades. Não perceber um fato tão óbvio como este é sinal de completa submissão às ideias preconcebidas. A realidade é a melhor prova disso. Vejam a frequência com que as pessoas da atualidade adoecem. Não há sequer uma que não seja vítima de pelo menos uma ou mais doenças. Os frequentes casos de tuberculose e doenças contagiosas, bem como o vertiginoso aumento de pessoas acometidas por transtornos como a neurastenia, evidenciam a situação. No livro de sua autoria, o falecido Dr. Irisawa Tatsukichi, médico renomado da época, apresenta uma frase digna de profunda reflexão. Se a medicina deixar de existir, acredito que junto vão desaparecer os doentes. Gostaria de expor um exemplo pouco percebido pelo público. Conforme citei anteriormente, devido ao prolongamento da doença, as pessoas buscam a cura por meio de algum tipo de fé. E qualquer que seja a fé, esta certamente não recorre aos remédios. Portanto, os enfermos que até aquele momento estavam completamente intoxicados de medicamentos, deixam de utilizá-los temporariamente. Somando-se a isto, a melhora do estado emocional contribui para a recuperação, e o religioso afirma que o restabelecimento ocorreu pela graça de Deus. Os pacientes também acreditam nisso e, agradecidos, ingressam na fé. Assim sendo, concluímos que os tratamentos médicos propiciam a expansão das novas religiões. Contra fatos, não há argumentos. É certo que tais circunstâncias garantem a sobrevivência das inúmeras religiões novas que surgem sucessivamente. Sugiro que leiam as experiências de fé baseadas no que expus até o momento. Poderão observar que não há a menor diferença entre o que eu afirmo e a realidade. É por essa razão que não consigo me conter ao imaginar a extraordinária quantidade de pessoas que serão salvas quando esta teoria for completamente reconhecida pela medicina. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 52. O Pensamento da Medicina, publicado no jornal Eiko, número 123, em 26 de setembro de 1951. Vou escrever a respeito do equívoco fundamental da medicina moderna, ou seja, a demasiada superficialidade de seu pensamento. Vejamos alguns exemplos. Na falta de vitaminas, sugere-se que basta suprir essa carência.
Esta falta, na verdade, deve-se ao mau funcionamento do organismo na produção das vitaminas. Portanto, é suficiente reparar tal deficiência. Lamentavelmente, a medicina recomenda a ingestão de vitaminas por não ser capaz de descobrir qual disfunção. O estranho é que, quando estas eram desconhecidas, as pessoas apresentavam ser muito mais saudáveis do que as da atualidade. Conforme digo frequentemente, a diarreia é o processo de expelir as impurezas do organismo, proporcionando uma limpeza do abdômen. Por conseguinte, propicia um grande benefício à saúde. Apesar disso, a medicina interrompe o processo e procura impedir a eliminação. Certamente não existe equívoco maior. O fato dos japoneses utilizarem a expressão haraga kouareta, a barriga se quebrou, para se referir à diarreia é cômico. Do nosso ponto de vista, não há tolice maior. Sempre afirmo isso dando gargalhadas. É impossível o intestino do ser humano quebrar-se, já que não é feito de porcelana nem de vidro. Da mesma forma, a medicina tenta cessar a eliminação de impurezas do organismo que se manifestam em forma de tosse, catarro, coriza, suor. Com o aparecimento da febre, usa-se gelo para abaixá-la. Se o apêndice dói, recorrem à cirurgia. Ora, se há dores é porque existe alguma causa. Bastaria extingui-la. No entanto, como não conseguem, os médicos removem um órgão sem justificativas convincentes. Dizem que é mais seguro não tê-lo por ser desnecessário ao corpo humano, o que é arriscado. Acredito que Deus, Criador do ser humano, esteja atônito, forçando um sorriso. Em relação aos rins, procede-se da mesma forma. Ao se detectar uma deficiência, extrai-se o órgão. Observando esses fatos, podemos dizer que o pensamento da medicina em relação às doenças é assustadoramente simplista e rude, e ainda consideram tais intervenções como o progresso da medicina. Creio que esta abordagem não difere muito da seguinte lógica. Em vez de transformar uma pessoa má em boa, desistem dela por considerá-la um incômodo. Não seria este de fato um comportamento contrário à cultura? Tempos atrás escrevi um artigo em que declarava que a cirurgia da medicina moderna é selvagem. Por conta disso, fui intimado a comparecer à delegacia de polícia, onde, após ser severamente repreendido, recebi uma multa. Assim sendo, cheguei à conclusão de que não somente a medicina, mas também o sistema jurídico são desumanos. Falando mais claramente, o resfriamento para reduzir a febre é semelhante à tentativa de conter à força uma pessoa enfurecida. Impedir a saída de catarro, coriza, suor e diarreia, por exemplo, é o mesmo que vedar um recipiente sujo, impossibilitando sua limpeza. Fico perplexo diante das pessoas que confiam devotamente a vida a esta medicina, a qual acreditam ser avançada. Tentem tecer críticas à medicina moderna sem reservas. Acredito que a leitura do presente texto esclarecerá, por pouco que seja, a verdade. Todavia, fico triste por precisar expressar-me de maneira tão franca. Gostaria de expor minha conclusão. Afinal, o pensamento da medicina de até então consistia em conter o efeito que vem à tona e realizar pesquisa somente com esse propósito. Por esse motivo, até agora, a medicina não foi capaz de perceber a necessidade de aprofundar ainda mais os estudos. Como resultado, sem descobrir a verdadeira causa, ela continua percorrendo o caminho equivocado. Uma vez que para toda causa há um efeito, gostaria que os médicos também despertassem e, de alguma forma, considerassem sua forma de pensar. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 58. O que são tratamentos médicos? Publicado no jornal Eco, número 185, em 3 de dezembro de 1952.
Uma vez que sempre me refiro aos tratamentos médicos por meio da fala e da escrita, pode parecer que eu tenha esgotado o assunto. Na verdade, volto a escrever por sentir que ainda falta muito a ser mencionado. Seja como for, devido à superstição da medicina, à qual as pessoas em geral estão presas, um demasiado número de indivíduos sofre com doenças. Portanto, não consigo ficar indiferente à situação. Por se tratar de uma superstição que se arraigou ao longo do tempo, não será nada fácil desfazê-la. Dessa maneira, de forma exaustiva e insistente, vim explicando a questão sobre todos os ângulos. Estou convicto de que este texto apresenta uma explanação completa a ponto de ser impossível não compreender seu conteúdo. Por conseguinte, gostaria que o lessem cientes disso. Entre os membros, há aqueles que, só de verem o título, percebem imediatamente do que se trata. Visto que este artigo serve como referência para esclarecer as pessoas em geral, desejo que o assimilem por completo. Quando alguém contrai uma doença, imediatamente recorre ao médico. Este prescreve-lhe alguns medicamentos via oral. Ultimamente é quase certo a aplicação de injeções. A pessoa se sente um pouco melhor e, com a expectativa de se recuperar por meio desse procedimento, vai ao médico todos os dias ou solicita visitas domiciliares. Na verdade, praticamente ninguém alcança a recuperação esperada. Como todos sabem, os que têm sorte obtêm uma melhora temporária, mas infalivelmente sobrevém a recaída. É evidente que se trata apenas do controle momentâneo da doença por meio de toxinas denominadas medicamentos. E conforme sempre afirmo, não houve a cura efetiva. Acredito que os próprios médicos estejam mais do que cientes deste restabelecimento temporário e incompleto. Mesmo assim, só lhes resta resignar-se, visto que a medicina não oferece soluções. Imagino que os médicos carregam em seu íntimo o seguinte pensamento: realmente é difícil entender a doença, uma vez que se trata de uma medicina que se constitui graças às incansáveis pesquisas de especialistas e veteranos, baseadas na dissecação e na análise detalhada por meio de aparelhos e equipamentos. Não há alternativa a não ser acreditar nela. Até esta tão avançada medicina não é capaz de debelar as enfermidades. Logo, antes de mais nada, pesquisadores do mundo todo precisam unir esforços e avançar pacientemente. Por mais que o desenvolvimento seja gradual, um dia sem dúvida surgirá a medicina perfeita. A verdade é que os médicos apenas aguardam a chegada desta época passivamente. Assim sendo, o quadro é desolador. Se a questão fosse apenas isso, ainda seria suportável. Nesse ínterim, quanto mais penso nos sofrimentos dos numerosos doentes que surgirão e naqueles que perderão a vida, mais sou invadido por uma terrível apreensão. As teorias do início do século XX atribuem como causa das doenças a proliferação de micróbios que atacam o organismo pela boca, nariz, pele. Este conceito, porém, é muito simples e superficial. Diante desta lógica, gostaria de perguntar: ainda que ocorra a invasão de germes, por que existem pessoas que adoecem e outras não? Os médicos recorrem ao argumento usual: as doenças se manifestam porque o físico debilitado não resiste aos micróbios. Contudo, recentemente, vem se evidenciando que a realidade é o contrário. Por exemplo, no caso da tuberculose, é fato que as crianças de frágil compleição física dificilmente a contraem, enquanto as saudáveis são a moléstia. A medicina desconhece por completo até esse aspecto. Além desse simples exemplo, apresento um mais complexo. À medida que a medicina se desenvolve, aumentam os tipos de doenças que acometem a população de todos os lugares. Acima de tudo, os anúncios de medicamentos nos jornais comprovam esse fato. O número de enfermos é tanto que compensa fazer propagandas chamativas. Se os fármacos tivessem real eficácia, deveria ocorrer a redução gradativa de doentes
e, por fim, o desaparecimento dos anunciantes. Haveria ainda o desemprego de profissionais da saúde e o fechamento das instalações hospitalares. O fato de o cenário ser justamente oposto comprova que o assunto merece ampla reflexão. Há muito tempo venho escrevendo sobre a falta de percepção da medicina e os perigos dos medicamentos. Se eu tivesse errado, seria natural que os especialistas dessa área, revoltando-se, me forçassem a ficar calado. O fato de até hoje não ter aparecido um indivíduo sequer com tal intenção significa que eles concordam com os meus argumentos. Por ser religioso e ter como lema o amor à humanidade, não desejo criticar, nem lançar uma teoria que acarrete desemprego. Ainda assim, diante da situação lastimável em que nos encontramos, vejo-me na obrigação de escrever a respeito. Faço isso por acreditar na missão que me foi atribuída por Deus. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 60. A outra face da medicina, uma visão sobre seus equívocos. Publicado no jornal Eiko, número 172, em 3 de setembro de 1952. Suponho que os leitores em geral ficarão perplexos e até duvidarão de minha sanidade mental, uma vez que se trata de uma afirmação inesperada. Entretanto, as palavras contidas nesse título só podem ser colocadas por mim, pois mais ninguém possui qualificação para tal. Isso porque, no momento atual, os povos do mundo acreditam na supremacia da medicina moderna e, sem a menor suspeita, entregam suas preciosas vidas em suas mãos. Em meio a este cenário, o que me faz ser o único a enxergar os equívocos da medicina? Todos devem estar curiosos. Afinal, uma abordagem tão audaciosa quanto esta requer uma convicção à altura. Vou expor detalhadamente o motivo dessa certeza. Primeiramente, trata-se da maneira de pensar sobre a doença. Por vários anos, vim apontando as falhas da medicina moderna e, sobretudo, analisando sobre os mais diversos ângulos as terapias que usam os fármacos como os principais recursos. Uma vez que minhas explanações consistem em asserções diferentes das alegações da medicina de até então, que se fundamenta em suposições, é dispensável mencionar minha certeza. Eu, pessoalmente, não tenho motivos para nutrir rancor ou alimentar a menor má intenção contra a medicina. Dado que recebi de Deus a incumbência da grandiosa missão de salvar a humanidade, não posso ficar preso às emoções, nem preocupado com interesses pessoais. Portanto, gostaria que compreendesse que estou apenas apresentando fielmente a revelação divina. Além de revelar os equívocos da medicina, Deus me concedeu um poder de cura sem precedentes, ou seja, um método para irradiar a luz divina. Assim sendo, utilizando-a livremente, tenho salvado o povo, conforme os fatos demonstram plenamente. Mesmo que tais ocorrências não sejam presenciadas, a leitura dos numerosos relatos de graça que constam em nossas publicações não deixa margem para dúvidas. Em primeiro lugar, falando francamente, não seria nenhum exagero declarar que a capacidade de cura por meio de nossa religião é 100 vezes mais eficaz que a da medicina. E como obtemos esses maravilhosos resultados? Graças à compreensão correta da origem das doenças e à magnífica luz divina citada anteriormente. Por conseguinte, embora a medicina moderna jamais consiga curar a enfermidade, ela crê erroneamente que é capaz de tal feito. Por esse motivo, os especialistas do mundo inteiro têm envidado esforços na descoberta da causa das moléstias, nos tratamentos e na prevenção. Apesar de empregarem o máximo de sua inteligência em pesquisas de novos medicamentos, o que fica evidente é que os efeitos são temporários, visto que novos remédios surgem sucessivamente.
No entanto, os médicos não se conscientizam dessa realidade, nem percebem sua confiança na solução do problema das enfermidades, somente através do avanço do conhecimento vigente. Do meu ponto de vista, trata-se de um empenho contínuo e inútil, um despropósito. Conforme tenho dito sempre, a medicina solidifica as toxinas e impede sua eliminação. Consequentemente, as pessoas confundem o alívio temporário das dores e do sofrimento com a recuperação e desconhecem que o verdadeiro método consiste em dissolver e expelir as toxinas. Ainda que tomem ciência disso, de nada adiantará, pois não saberiam como explicá-lo. Independentemente de sua aparente eficácia, na realidade os procedimentos atuais provocam o agravamento progressivo da doença. Ademais, apesar do zeloso tratamento médico em busca do restabelecimento, evidentemente, o resultado manifesta-se de forma adversa. De acordo com o conhecimento geral, apesar de os médicos fazerem prognósticos, estes raramente ocorrem conforme esperado. Ao mesmo tempo, quando os pacientes lhes dirigem algumas perguntas, não são capazes de dar respostas precisas. Creio que os próprios médicos tenham total ciência disso, sendo desnecessários comentários de nossa parte. Tempos atrás, ouvi o desabafo de um médico sobre as penosas amarguras de sua profissão, pois os tratamentos são ineficientes, suas previsões fracassam e os pacientes se queixam. Uma vez que ainda não foi descoberta uma terapia confiável, por ora esse médico, mesmo insatisfeito, continua agarrado à medicina sem conseguir abandoná-la. Devo citar que, a cada ano, a quantidade de pessoas em busca do Odorei tem aumentado pelo país. Hoje esse número é extraordinário. Os pacientes que vieram à nossa igreja com sintomas graves, sem exceção, disseram que chegaram a esse estado devido às medicações que receberam. A nosso ver, se desde o início eles tivessem deixado a doença a cargo da natureza, sem nada fazer, já estariam curados. Contudo, devido às intervenções médicas, houve sucessivas complicações que os conduziram a estado grave e os deixaram a um passo da morte. São tantos que se encontram nessas condições que chega a ser assustador. Quanto maior o consumo de medicamentos, maior a gravidade das complicações. Por mais que seja por desconhecimento do fato, a situação é alarmante. Sempre dizemos aos que chegam à nossa igreja: vocês vieram ingerindo substâncias tóxicas denominadas remédio até atingirem uma situação crítica e, por fim, procuraram nossa religião. Pode-se dizer que atentaram contra a própria vida. Os mesmos ficam espantados, porém, conhecendo a verdade, percebem os inúmeros equívocos da medicina. Assim, creio que puderam entender o sentido do título do presente artigo, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 64. A Supremacia da Ciência Materialista, publicado no jornal Eco número 149, em 26 de março de 1952. Ultimamente, sinto que a excepcional eficácia do Odorei de nossa religião, incomparável à da medicina moderna, passou a ser amplamente conhecida na sociedade. Entretanto, de vez em quando, somos importunados de uma forma inimaginável e, por esse motivo, desejo referir-me ao assunto. Por mais eficiente que seja nosso método, evidentemente não é possível curar todos os doentes por meio do Odorei. Pensando com base no senso comum, isso é compreensível, pois infelizmente, apesar de raros, há casos de falecimento. Nessas ocasiões, nossos opositores querem causar-nos problemas, insinuando que as mortes ocorreram por nossa culpa. Conforme sabemos, como se estivessem aguardando a oportunidade, eles aproveitam-se da situação e logo divulgam os casos em jornais e revistas. Até onde conhecemos, ouve-se com frequência que na área médica
óbitos se sucedem instantes após a aplicação de uma simples injeção. Além de casos de enfermos que, apesar de não inspirarem preocupação no início, vão piorando e por fim falecem. Ao mesmo tempo, as pessoas perdem a vida em virtude de uma cirurgia mal sucedida. Qualquer um aceita esses fatos com a maior naturalidade, sem tecer críticas ou demonstrar qualquer desconfiança. Às vezes, no auge da indignação, entre os parentes mais próximos da vítima, há quem deseje processar o médico. Todavia, ao ouvir de terceiros que, por mais que se mova a ação, esse tipo de litígio é dificilmente solucionado, resta-lhe apenas a resignação e, via de regra, acaba desistindo. Observando o contexto, imparcialmente, os casos de tratamentos médicos mal sucedidos são muito mais frequentes do que os do Diorei. Asseguro que a proporção é de 1 para 10. Entretanto, neste ponto, a medicina é realmente beneficiada, pois é do conhecimento geral que ela recebe amplo apoio do governo. Por essa razão, independentemente do resultado, dá-se a questão por encerrada, o que possibilita aos profissionais medicar à vontade. Quanto a nós, por melhor que seja o resultado do Diorei, considera-se apenas a recuperação da condição psicológica. Se porventura incorrermos em algum erro, por menor que seja, infalivelmente seremos alvos de críticas e ataques, conforme citei anteriormente. Por essa razão, devemos dizer que a superstição da medicina atinge o ápice. Naturalmente, o cenário não é inédito. Desde os tempos antigos, existem muitos exemplos de sofrimentos que parecem predestinados aos seus precursores. Por que será que tal situação irracional continua nesta evoluída sociedade? Em primeiro lugar, reflitamos sobre o atual posicionamento de nossa nação. Uma vez que seus fundamentos se apoiam na ciência materialista, aquilo que não for científico é quase sempre tido como superstição. Trata-se de uma postura inconsistente e exclusivista. Por mais avançada que a ciência seja, ela não é onipotente e, com certeza, existem muitas questões impossíveis de serem solucionadas por meio dela. Mesmo assim, esse ponto é ignorado, o que só pode constituir um mistério. De acordo com o que sempre afirmo, a atitude de depositar indiscriminadamente todas as esperanças no progresso científico provém da condição de refém da superstição da ciência. A meu ver, não é possível avaliar a dimensão dos infortúnios que tal superstição tem causado ao ser humano. O equívoco da medicina é o mais notável. A arraigada superstição das pessoas não lhes permite perceber essa realidade e faz com que acreditem unicamente na medicina, ignorando por completo qualquer alternativa, por mais que esta apresente eficácia terapêutica e utilidade pública. Em suma, podemos dizer que, no presente, o Japão é de fato regido por um autoritarismo científico. Contudo, existe um motivo para isso. A história registra que, na época anterior ao surgimento da atual era científica, a superstição proliferava consideravelmente, a ponto de prejudicar a sociedade. A ciência foi muito útil para eliminar esse efeito nocivo. Sem nos darmos conta, a veneração à ciência passou dos limites e até a alma humana foi dominada por ela. Apesar da crença na supremacia da ciência referida anteriormente, o fato é que não se alcança a cura das doenças por intermédio da medicina. Diante disso, as pessoas tornam-se céticas e a abandonam, recorrendo às religiões tradicionais na busca de obter, pelo menos, a tranquilidade espiritual. Entretanto, não satisfeitas, voltam os olhos para as novas religiões e por fim chegam até nós. Gostaria de fazer um paralelo entre o autoritarismo científico que mencionei e a ideologia de lealdade ao imperador e de amor à pátria. Este pensamento perdurou até o término da Segunda Guerra Mundial e era considerado o princípio moral mais importante. Se alguém ousasse promover ideias como a democracia, era imediatamente preso.
Episódios semelhantes permanecem nítidos na memória. De modo idêntico a essa maneira de pensar, as pessoas da atualidade veneram a ciência como o preceito ético mais importante. Por essa razão, nossa teoria é abominada e rejeitada, tal qual a democracia o foi no passado. Tenho uma excelente ideia para avaliar as vantagens ou desvantagens da medicina e do direito. A comparação da eficácia terapêutica de ambos. Com metodologia adequada, seria reunido determinado número de enfermos dividido em 2 grupos para serem submetidos ao experimento. O resultado desta evidenciaria o procedimento que cura e o que não restabelece a saúde. Desta feita, o Estado deveria adotar o que obteve êxito. Não existe outro método tão imparcial quanto este. Consequentemente, se o Jorei atingir um resultado melhor, só restará a medicina recuar. Assim sendo, obviamente, o Japão ficaria livre de doenças. Além disso, esse fato rapidamente ganharia repercussão nos demais países e seus governos adotariam o Jorei. Consequentemente, o mundo isento de doenças seria concretizado. Acredito que este acontecimento tornaria nossa nação alvo de admiração mundial. E assim chegaria a época em que cada um desfrutaria das bênçãos atribuídas ao Japão. Esta vem a ser a grande missão de salvação da humanidade que Deus confiou a mim. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 67. As crenças supersticiosas na ciência. Publicado no jornal Hikari, número 38, em 3 de dezembro de 1949. Quando se ouve a palavra superstição, tende-se a imaginar que ela não possui qualquer relação com o universo da ciência, sendo totalmente separada desta. Todavia, esse pensamento é um grande equívoco. Há uma quantidade considerável de superstições na ciência. Aliás, não são poucos os danos causados devido a essas superstições, além de muitas pessoas já terem perdido a própria vida por causa disso. Existem ainda aqueles que duvidam do que digo, mas a realidade é irrefutável. Baseio minha afirmação na toxicodependência tão presente nos dias de hoje. Entre todos os fármacos consumidos, o Filopon é o principal. No início, os usuários não acreditam que esta droga seja tão nociva. No entanto, há entre eles um considerável número de indivíduos que, conscientes do perigo, a abandonam. Contudo, via de regra, caem na dependência sem conseguir parar. Evidentemente, a causa é a grande confiança depositada nos medicamentos desde tempos passados. Basta ouvir a palavra remédio, que logo vem à mente sua suposta eficácia, e pouca importância é atribuída à sua toxicidade. Essa idolatria fica clara ao observarmos o volume de propagandas de medicamentos nos jornais. No entanto, acredito que hoje a falta de consciência com a qual lidamos referente à toxicodependência não é o único problema. Todos os medicamentos têm praticamente o mesmo efeito que as drogas. A diferença é que, ao contrário da toxicodependência, a reação e o efeito não são imediatos. É um processo tão lento que ninguém se dá conta. Conforme constatamos em qualquer tipo de vício, o sofrimento é aliviado de maneira temporária e isso dá, tanto aos médicos quanto aos pacientes, a ilusão de que a doença foi curada. Sendo assim, é impossível mensurar quantos indivíduos adoeceram ou tiveram suas vidas interrompidas prematuramente por causa dos medicamentos. Sempre falamos sobre as toxinas medicamentosas e o objetivo é advertir a sociedade para os danos provocados por elas. É fácil compreender o que digo se refletirem sobre minha afirmação. Os medicamentos dos dias de hoje são frutos da ciência, visto que as pessoas confiam em qualquer coisa relacionada a ela, utilizam produtos que vão encurtando suas vidas sem se darem conta. Se isto não for superstição, o que será então? Oh, quão pavorosa é a superstição da ciência!
extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 6, página 71. Os medicamentos sob o ponto de vista dos médicos, publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 5 de outubro de 1943. Este artigo é o registro de uma palestra assistida por meu discípulo. Acho o conteúdo interessante por ser uma crítica aos medicamentos sob o ponto de vista de um especialista da área. Data: 10 de junho de 1943. Horário: das 16h20 às 18 horas. Local: Sala 25 da Faculdade de Direito da Universidade Imperial de Tóquio. Palestrante: Dr. Yoshihito Kobayashi, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Tóquio, Departamento de Farmacologia, organizador de curso de Ciências da Saúde da Universidade Imperial de Tóquio. Resumo: os japoneses exageram no uso de medicamentos. Ao adoecerem, acreditam que precisam tomar algum remédio. Já os médicos não fazem uso de nada e apenas repousam. Eu também me esforço para não os utilizar, pois conheço os efeitos. Recuso-me a isso. Minha lógica é que, se for uma doença que pode ser curada com medicamento, é melhor recuperar-se naturalmente. Um fato que me chama a atenção é a disparidade na competência dos médicos, o que comparativamente não se vê em outras profissões. A diferença entre o bom e o mau médico é realmente muito grande. É assustador imaginar que existe tal desigualdade entre aqueles que lidam com a vida humana. Há um ditado chinês muito interessante que diz: um bom médico cura o paciente, um médico regular não faz nada, um médico ruim mata as pessoas, mata com suas receitas. Os remédios são, simultaneamente, instrumentos que podem acarretar grande benefício ou grande prejuízo. O que caracteriza um veneno? O que é um medicamento? Observando bem, ambos são a mesma coisa. Em outros termos, dependendo da dosagem, o mesmo elemento pode ser um veneno ou um remédio. Se a dose não for suficiente, o remédio não apresentará resultado. Se for nula, ele será inútil. Portanto, é necessária uma dosagem específica necessária para que possa agir. Se ultrapassar o limite, passamos a chamar o mesmo elemento de veneno. As designações alto risco ou alta vigilância utilizadas no controle dos remédios provavelmente se referem a isso. Ou seja, a dosagem é perigosa e difícil de manusear. E o que significa a expressão medicamento eficaz? O corpo humano difere de outros organismos, é bastante complexo. Sem compreender seu funcionamento geral, não é possível avaliar a eficácia. Assim sendo, é essencial conhecer as funções do corpo quando saudável. A fisiologia e a bioquímica são as ciências que pesquisam o assunto. O corpo humano trabalha sem cessar. Quando um medicamento é introduzido de maneira repentina, o corpo sofre uma mudança brusca. Assim como vemos ondas que se propagam na superfície de um lago quando atiramos uma pedra, também observamos ondas no corpo. Há repercussões. Portanto, devemos saber como o remédio atua no organismo. A pesquisa deve também servir de base para evitar os efeitos colaterais. É praticamente impossível encontrar um fármaco cuja fórmula expresse sua real composição química. No papel, a fórmula pode sugerir pureza, mas na prática é extremamente difícil reproduzi-la. Vejam a água. É um grande desafio obter uma água totalmente pura. Mesmo que tentemos purificá-la, corremos o risco de que o material do próprio recipiente em que ela está contida a contamine. Na verdade, nós conseguimos beber água porque ela contém impurezas, já que a água pura não é nada boa. Aliás, pode chegar a ser nociva. Melhor dizendo, a água pura não é senão uma substância tóxica, e o conceito de puro ou impuro é complexo. Então, o que vem a ser as impurezas? Como disse há pouco, é muito difícil obter um medicamento puro.
A Farmacopeia do Japão regulamenta os limites para garantir a produção de acordo com seus critérios de pureza. Sendo assim, não podemos dizer que basta eliminar as impurezas para aumentar a eficácia. Não são poucos os casos em que aquelas garantem a ação desejada. Por conseguinte, se o medicamento for puro, não terá a eficácia esperada. A impureza é que o faz ter determinado resultado. Parece um paradoxo, mas é a verdade. A impureza, supostamente o elemento principal, acaba sendo inútil e as impurezas que acreditamos atrapalhar é que são valiosas. Há igualmente circunstâncias em que a combinação de diferentes substâncias tem a ação almejada, algo bem conhecido pela medicina chinesa tradicional. Não se sabe exatamente o que é eficaz, mas se obtém o resultado desejado ao combinar dois elementos. Aquela medicina utiliza ervas, raízes e cascas de árvores colhidas na natureza, sendo crucial considerar tanto a época de colheita quanto a estação. Se as ervas forem apanhadas como e quando quisermos, não agirão conforme o desejado. Há também situações em que, apesar de terem a mesma composição química, remédios semelhantes agem de forma completamente diferente. Descobrir o motivo é um grande desafio para as pesquisas. O corpo humano é extremamente complexo. É como uma fábrica organizada e eficiente que trabalha sem desperdícios. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o composto por células vivas é realmente uma maravilha. Quando uma medicação é introduzida nessa fábrica, que funciona com tamanha precisão, ocorre uma ação para eliminá-la a todo custo. O medicamento elaborado a partir de uma matéria-prima que sofreu várias transformações pode revigorar, enfraquecer ou até mesmo paralisar o coração. Só se pode dizer que um remédio age quando provoca uma mudança. E muitas vezes tenta-se verificar exaustivamente sua influência, mas fora do corpo humano, em tubos de ensaio. Precisamos prosseguir com essa pesquisa. Há substâncias que a priori não são tóxicas, mas ao serem introduzidas no corpo se transformam e passam a sê-la. Todavia, isso é muito raro. O corpo foi feito para não produzir substâncias tóxicas, mas para expulsar o quanto antes o que for nocivo. Falemos agora sobre a terapia à base de compostos quimioterápicos. Ehrlich da Alemanha e Hata do Japão colaboraram na descoberta do salvarsan, denominado composto 606, para combater a sífilis. Eles identificaram seu agente patogênico e, neutralizando-o, obtiveram a cura da doença. Para isso, utilizaram o arsênico. Dizem que o arsênico ataca somente as bactérias e não o corpo humano. Entretanto, ao aniquilar as bactérias, afeta também o organismo. Assim sendo, a partir da necessidade de algo que não prejudicasse o corpo e destruísse somente a bactéria, após árduos estudos, desenvolveram com sucesso o composto 606, o salvarsan, relativamente inofensivo ao corpo. Podemos dizer o mesmo em relação à quinina. Será que ela é, de fato, eficiente contra a malária? Acredito que não. Dessa maneira, para encontrarmos a chave da cura das doenças, precisamos experimentar muito. Tentamos cada chave para encontrar a única que cabe perfeitamente na fechadura. O corpo humano possui uma capacidade intrínseca de cura, e os medicamentos existem apenas para auxiliar esse processo. Por conseguinte, precisamos de um espírito inventivo no que concerne à maneira de ajudar na cura. A medicação mata os micróbios, mas não consegue eliminá-los de uma só vez. Outros sobrevivem e constituem um problema realmente sério. Os medicamentos atuais não são capazes de dizimá-los. Por conseguinte, precisamos aguardar o restabelecimento sem intervir. Hoje em dia fala-se muito em hormônios e vitaminas. De modo geral, os hormônios são produzidos no interior do próprio corpo. Já as vitaminas são extraídas dos alimentos.
Quando o organismo se debilita e não é capaz de produzir o necessário, recorre-se a fontes externas para suprir o que falta. Mas não se pode exagerar. O remédio é um corpo estranho e deve apenas compensar substâncias deficientes no organismo. Quando há saúde, não há medicamentos, os quais vêm a ser desnecessários. Contudo, devido às circunstâncias da atual Guerra do Pacífico, foi preciso prescrever remédios também para pessoas saudáveis. Ou melhor, chegamos ao ponto em que, para aumentar a energia vital, temos suplementos que promovem a saúde, e este é o objetivo de nossas pesquisas. Gostaria de tecer uma breve crítica a respeito do conteúdo da palestra proferida pelo especialista. Frequentemente ouço que os médicos não tomam medicamentos quando contraem doenças. Sendo assim, parece que há um número considerável de médicos que não os usam. Acho interessante o conceito de que a eficácia do medicamento conta com suas impurezas. Certa vez ouvi dizer que se, durante uma viagem marítima, um marinheiro beber água destilada, digo água pura, terá uma diarreia. Da mesma forma, interpreto da seguinte maneira a afirmação de que o medicamento pode ser veneno ou remédio, conforme a dosagem utilizada. Quando a quantidade empregada é suficiente para interromper a purificação, é denominada remédio. Quando ultrapassa o limite da purificação, é veneno. Por maior que seja o poder de interromper a purificação, mesmo que seja um remédio eficaz, ele acaba, de algum jeito, influenciando o organismo de forma adversa. Considero realmente apropriada a metáfora de que há apenas uma chave para a cura das doenças, e essa é a árdua busca das pesquisas médicas. Conforme já expliquei, não importa o quanto procurem, nunca chegarão a uma conclusão. O que não podemos esquecer é que, realmente, o corpo humano tem a capacidade de restabelecer-se naturalmente, mas a teoria de que o remédio auxilia esse processo é fundamentalmente equivocada. Evidentemente, o que leva a essa interpretação é a cura temporária. No final, o palestrante pontua que a necessidade de suplementos que promovam a saúde é onde reside o objetivo de nossas pesquisas. Essa afirmação também se opõe ao que digo. Em outros termos, declaro o seguinte: os medicamentos enfraquecem a pessoa, e quanto menos forem consumidos, mais saudável o corpo se tornará. Em suma, a visão atual dos médicos sobre os fármacos é confusa, e é impossível que cheguem a uma descoberta definitiva. Pode-se observar claramente que, mesmo o composto 606, considerado decisivo quanto ao seu poder antipatogênico, pode transformar-se na causa de alguma coisa ainda mais nociva. Resumindo, compara as pesquisas médicas ao esforço de muitas pessoas que escavam uma mina esgotada durante anos, procurando minério e acreditando que o encontrará. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 6, página 73. A vacina e as toxinas medicamentosas, publicado em Salvar os Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1953. Explicarei aqui as toxinas presentes no corpo antes do nascimento. Enquanto as toxinas adquiridas são as toxinas medicamentosas introduzidas no organismo após o nascimento, as toxinas anteriores ao nascimento são transmitidas por nossos antepassados. Há um provérbio japonês que diz: não há quem não seja presunçoso e que não tenha doenças de pele. A doença aqui referida nada mais é do que a vulgarmente conhecida desde os primórdios, como eczema que se manifesta desde o nascimento, denominada pela medicina contemporânea de sífilis congênita. Naturalmente, trata-se de antigas toxinas medicamentosas que em algum momento precisam passar pelo processo de eliminação, o qual se apresenta em forma de varíola. Por desconhecer essa realidade, em 1796,
O cientista inglês Edward Jenner, 1749-1823, descobriu aquilo que hoje é conhecido como vacina contra a varíola. Desde então, a humanidade escapou ilesa dessa enfermidade e passou a reverenciá-lo como um salvador do mundo. Atualmente, ele é alvo de gratidão ainda maior. No entanto, o que devemos saber é que a vacina não erradicou a varíola. Simplesmente, a capacidade de eliminação da toxina é que foi enfraquecida. Assim sendo, a toxina da varíola continua retida no corpo e é o motivo de várias doenças. A seguir, explorei este processo. Com o passar do tempo, a toxina da varíola concentra-se em determinado local e se solidifica. A purificação pode manifestar-se em forma de gripe, de variadas doenças da pele, falsa paralisia infantil, meningite, doenças infantis, podendo ser a causa de outras moléstias. Conforme já disse, a vitalidade dos ingleses e dos franceses diminuiu após a descoberta desta vacina, o que poderá ser verificado caso investiguem. Por conseguinte, para exterminar a varíola da humanidade, não existe outra forma a não ser abandonar todos os medicamentos. Mesmo que se proceda dessa maneira, o resultado não advirá de imediato. Pelo fato de o ser humano ter saturado o corpo de remédios por vários séculos, é preciso entender que serão necessárias, no mínimo, 2 ou 3 gerações para eliminar completamente as toxinas. Não obstante, uma vez que as toxinas medicamentosas se reduzem pouco a pouco, quando a pessoa adoecer, obviamente os sintomas serão cada vez mais leves. Se receber diorei, as toxinas podem desaparecer em uma geração. Portanto, a pessoa não precisa deixar de tomar a vacina contra a varíola de imediato. Na hipótese de parar de tomar remédios, na geração dos filhos, as doenças serão leves. Lá pela geração dos netos, deverão extinguir-se. A eficácia da vacina consiste apenas em não deixar marcas feias na pele. Contudo, os efeitos danosos são superiores a isso. Suponho que as injeções, tão em voga na atualidade, foram inspiradas na vacina contra a varíola. Ao ler este livro, creio que o leitor poderá convencer-se de quão temerosos são os danos gerados por elas. Escreverei sobre os pontos principais das doenças e toxinas medicamentosas. O remédio mais pavoroso é o denominado Salvarsan, ou 606. Sua intoxicação compromete o cérebro e acarreta quase inevitavelmente doenças cerebrais. Nessas circunstâncias mais graves, às vezes, o mesmo chega a ocasionar uma doença psíquica. Portanto, a doença deste medicamento é realmente perniciosa. Apesar disso, a medicina afirma que a sífilis acarreta a doença psíquica e, para curá-la, aplica a injeção de Salvarsan. Consequentemente, até mesmo uma pessoa sadia acaba sendo acometida de transtornos mentais. Este equívoco não é terrível? Entre as doenças advindas das toxinas medicamentosas, as de maior incidência são as relacionadas ao estômago. Estas têm origem no uso de remédios nas ocasiões em que a pessoa apresenta, por conta da ingestão excessiva de alimentos, mal-estar, azia, má digestão e outros. Esses medicamentos proporcionam uma melhora temporária, porém, com o passar dos dias, infalivelmente o incômodo retorna. Assim sendo, a pessoa volta a tomar os medicamentos, mas ele reaparece para atormentá-la. Devido à repetição desse procedimento, a doença acaba tornando-se crônica e passa a ser chamada de doença estomacal. Se na fase inicial a pessoa tivesse deixado o desconforto a cargo da natureza, a indisposição cessaria após a primeira ou segunda incidência. Contrariamente, a repetição de métodos equivocados acaba gerando um problema real, o que demonstra um inigualável desconhecimento. Gostaria de enumerar mais exemplos. A dor resultante de espasmos estomacais que se vê com frequência se deve à purificação.
As pessoas geralmente aliviam temporariamente essa sensação desagradável com substâncias de efeito anestésico. Em virtude desse hábito, na maior parte das vezes, a enfermidade passa a ser permanente. Quanto à úlcera estomacal, é evidente que seu fundamento se encontra nas toxinas medicamentosas. Isso porque os remédios para estômago infalivelmente contêm bicarbonato de sódio que amolece os alimentos, mas acaba também enfraquecendo as paredes do estômago. Nesse estado, o consumo de alimentos sólidos causa ferimentos que sangram e, em consequência, a pessoa vomita sangue. Diferente dessa enfermidade, há uma doença que concentra sangue na parte inferior do estômago. Aqui, devido à perda de resistência da membrana mucosa do estômago, há um sangramento pequeno e constante. Podemos percebê-lo facilmente, pois, em geral, observa-se pequenos coágulos de cor escura nas fezes. Todo o sangue possui coloração vermelha quando novo, mas o sangue velho apresenta-se escuro. Agora vou referir-me à dispepsia, ou seja, desconforto ou queimação no estômago. Esta se origina do uso de remédios para má digestão, do consumo de alimentos de fácil digestão e da mastigação excessiva. O estômago se enfraquece uma vez que fica inativo. Com a repetição desse procedimento, o quadro se agrava e, por fim, a dispepsia se transforma em doença crônica. Por conseguinte, essa também é uma enfermidade criada pelo ser humano. Analgésico para dor de cabeça, compostos à base de cocaína para o nariz, colírio para os olhos, solução de iodo para as amígdalas e todos os tipos de emplastos e pomadas, esses medicamentos possuem o mesmo princípio. Eles almejam efeitos temporários e infalivelmente levam à dependência. Com a febre sucede-se o mesmo. Se a deixarmos continuar seu curso normal, o restabelecimento sobrevirá de modo gradativo. Com o uso do antitérmico, a febre cederá temporariamente, porém ela retorna com uma reação e, mais uma vez, baixa-se a febre por meio de medicamentos. À medida que esse procedimento se repete, a febre fica cada vez mais persistente e o médico, não sabendo mais o que fazer, dirá que é uma febre de origem desconhecida. Essa é uma febre que o próprio médico criou e, portanto, é óbvio que não saiba a procedência. Os laxantes e a lavagem intestinal, utilizados popularmente para tratamento da prisão de ventre, provocam dependência e têm efeito contrário, agravando o problema. O mesmo se dá com edema. Os diuréticos aumentam temporariamente a eliminação de urina. Contudo, infalivelmente advém uma reação contrária e o inchaço se agrava, o que novamente leva ao uso de diuréticos. Com a repetição desse processo, o inchaço se atenua. Sem alternativas, faz-se uma perfuração e drenagem, embora esse procedimento também apresente um efeito não definitivo. Por fim, a barriga fica excessivamente distendida e, nesse contexto, o médico acaba perdendo as esperanças. Entre as toxinas medicamentosas, há uma que normalmente não se percebe, mas que é assustadora: o antisséptico usado nas cirurgias. Esse medicamento é potente a ponto de exterminar as bactérias, além de penetrar nos músculos, portanto é realmente poderoso. Ele constitui a origem de diversas doenças malignas, sendo mais comum acarretar doenças persistentes e com dores intensas. Sua cura é muito demorada. Em se tratando de doenças da mucosa bucal, a razão reside na ingestão frequente de remédios. Estes se infiltram na mucosa e se transformam em toxinas. A formação de abscessos e catarros são formas pelas quais o corpo tenta eliminar essas toxinas. Pelas explicações que fiz por vários ângulos, acredito que o leitor pôde compreender que a raiz de todas as doenças são as toxinas medicamentosas. Portanto, após tomarem conhecimento desse fato, creio que nas próximas vezes, ao examinarem seus pacientes,
Os médicos poderão ter uma ideia da situação se lhes perguntarem quando tomaram tal medicamento ou injeção ou quando fizeram tal cirurgia e em que parte do corpo. De modo geral, o remédio por natureza se solidifica de maneira extremamente fácil e é dificilmente eliminado. Consequentemente, a maioria permanece solidificada por décadas, quando não, pela vida inteira. Eu mesmo tenho no corpo as toxinas dos medicamentos que tomei há 50 anos, quando contraí pleurisia e tuberculose, e de 30 anos atrás, quando apliquei diariamente remédios para dor de dente durante 1 ano. Em vista disso, atualmente ministro de orelha a mim mesmo todos os dias. As toxinas medicamentosas não se encontram apenas na medicina ocidental, mas também na medicina chinesa. A única diferença são os sintomas. Na hipótese de medicamentos ocidentais, as dores são agudas. Já as da medicina chinesa são brandas. Todas as dores e coceiras são criadas pelas toxinas medicamentosas. Por essa razão, se o ser humano deixar de introduzi-las no corpo, poderá viver sem sentir os dissabores dos sofrimentos decorrentes da doença. Em suma, afirmo que, enquanto não se acabar com a superstição dos remédios, o sofrimento da doença jamais será solucionado definitivamente. Os pontos não identificados pela medicina e a capacidade natural de recuperação, publicado na revista Chijo Tengoku número 26, em 25 de julho de 1951. Veio chamando a atenção para os equívocos da medicina moderna, mas o ponto mais grave é o seu absoluto desprezo pela capacidade natural de recuperação inata a todo ser humano. Suponhamos que alguém adoeça. Ao passar imediatamente em uma consulta médica, ouve-se com frequência: foi bom ter vindo logo. Se tivesse demorado mais, poderia ser fatal. O meio médico acredita que, se deixarmos uma doença a cargo da natureza, ela piora cada vez mais. Por conseguinte, procura evitar a todo custo o avanço da enfermidade por meio de medicação e diversas terapias. Desejo esclarecer que o erro da medicina consiste na crença de que a evolução da doença deva ser interrompida o mais cedo possível e na aversão ao diagnóstico tardio. Isso porque, conforme sempre tenho afirmado, a doença é um processo de eliminação de toxinas. Portanto, deixando esse processo continuar, as toxinas serão expelidas de maneira satisfatória e certamente haverá cura. Sofrimentos como febre, tosse, catarro, coriza, suor, diarreia, dores e coceiras são decorrentes do percurso do referido processo. Basta, pois, suportar um pouco até que as impurezas saiam e o corpo fique limpo. Assim, o pensamento "é tarde demais" não faz sentido. Desconhecendo tal princípio, a medicina, por interpretar as doenças de forma contrária, teme que elas prossigam seu fluxo natural. Em suma, considera que é melhor impedir a saída das impurezas, solidificando-as. Com esse procedimento, é óbvio que não poderá haver a completa cura da doença. Vejamos outro ponto não identificado pela medicina. Quando alguém se machuca ou se queima, geralmente há a formação de pus. Por esse ser muito temido, tomam-se várias providências para evitá-lo, mas devo dizer que se trata de uma grande falha. Todas as pessoas possuem uma considerável quantidade de toxinas acumuladas no corpo, o qual tenta expulsá-las na primeira oportunidade. Quando ocorrem estímulos como ferimentos, elas tendem a se concentrar nessas lesões para serem expelidas. Portanto, quanto maior a área supurada, maior a eliminação de toxinas, o que é extremamente benéfico. Entretanto, a medicina atribui a causa da supuração à invasão e à proliferação de micróbios. Devido a essa interpretação negativa, tenta evitar, seja como for,
a formação de pus por meio de diversos procedimentos, como o uso de antisséptico, resfriamento, injeção e repouso. Assim sendo, a nosso ver, ela comete o absurdo de ir na contramão. O problema dos antissépticos é que esses penetram pelos músculos, o que com o tempo provoca um temível processo de intoxicação, visto que esse fármaco é capaz de matar germes que, por menores que sejam, são seres vivos. Os efeitos no organismo humano são igualmente graves. Com o passar do tempo, esses antissépticos presentes no corpo transformam-se em substâncias altamente venenosas, provocando mais cedo ou mais tarde a purificação. Esta consiste em febre, dores, desconforto e outros sintomas extremamente difíceis de tratar. Durante a consulta médica, referem-se a esse estado como doença de causa desconhecida, mas mal sabem que ela foi originada pelas próprias intervenções terapêuticas. Os médicos não poderiam sequer imaginar que a culpa era da esterilização. Dessa forma, ouvimos frequentemente que não há como tratar tais casos. O corpo humano executa um constante trabalho de limpeza por meio da eliminação de impurezas, denominado capacidade natural de recuperação. Uma vez que o ser humano já nasceu com tal capacidade, uma medicina verdadeira deveria utilizar métodos que a respeitem, deixando-a atuar plenamente. Ao contrário, a medicina moderna considera melhor bloqueá-la, desenvolvendo métodos para esse fim. Podemos notar, então, a extensão de seu equívoco. E o que estamos dizendo não é teoria. Acima de tudo, os fatos o comprovam. Suponha-se que alguém contraia um resfriado. Se desde o início nada fizer, deixando seguir o curso natural, o restabelecimento será rápido conforme citei anteriormente. Sob os cuidados médicos, demora de 3 a 4 semanas, o que normalmente levaria apenas uma semana. Além disso, enquanto o tratamento natural cura sem complicações, o medicamentoso custa sarar, dando ensejo a doenças secundárias ou ao agravamento que pode resultar até em tuberculose. No entanto, eventualmente, há curas por meio de medicações. São os casos de pessoas possuidoras de uma vigorosa força curativa que superam os bloqueios que esses métodos já mencionados impõem à capacidade de recuperação natural. Contudo, casos assim são raros. Em sua maioria, as toxinas dissolvidas são solidificadas temporariamente, dando a impressão do completo restabelecimento. Creio que puderam ter uma compreensão geral do assunto. Na realidade, essa ilusão se deve à exaltação da medicina moderna, que aparenta um desenvolvimento extraordinário. O ser humano recebeu dos céus essa maravilhosa capacidade natural de recuperação que é incomparável aos tratamentos médicos. O conhecimento dessa bênção já constitui uma grande felicidade. Sendo assim, todos constatarão que o Jorei da nossa religião é o método terapêutico mais eficiente porque ele promove o fortalecimento da referida capacidade. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 86. A Medicina Kamnagara, o caminho da grande natureza. Publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 5 de outubro de 1943. Creio que a medicina instituída por mim é a verdadeira medicina japonesa, uma terapia genuinamente nipônica. Gostaria de analisá-la a partir de outra perspectiva, a do caminho das divindades do Japão, ou seja, o grande caminho Kamnagara. Em minha análise, o grande caminho Kamnagara não significa de forma alguma o caminho do Japão ou dos japoneses, mas sim o caminho da humanidade no futuro. Então, qual seria a definição de Kamnagara? Embora o assunto tenha sido explicado de várias formas desde os tempos primordiais, acredito que a acepção mais apropriada para Kamnagara no Michi seja caminho da grande natureza.
Originariamente, o nascimento e a evolução, a união e a separação, a prosperidade e o declínio de tudo o que existe entre o céu e a terra ocorre de acordo com a providência da natureza. Dessa maneira, o mundo progride infinitamente. Ao observar esta realidade, nota-se a existência de uma lei que, embora aparente ser antinatural, é natural. Mesmo que dê a impressão de ser casual, é necessária. Ainda que pareça duvidosa, é incontestável. Trata-se, pois, de algo impossível de ser aprendido por meio da inteligência humana e de teorias científicas. Assim, a dinâmica da grande natureza constitui a própria verdade. E aquele que esclarece e concretiza a verdade, ou seja, o governante do universo, é chamado respeitosamente de Deus. Portanto, a vontade do universo é o mesmo que a vontade de Deus. Segundo esta lógica, podemos dizer que a grande natureza é a própria vontade de Deus e que a realidade da grande natureza, tal qual ela é, equivale à materialização da vontade de Deus. O ser humano respira em meio à grande natureza e se desenvolve graças à força da mesma. Vida e morte devem igualmente harmonizar-se com a grande natureza, ou seja, a vontade divina. Dessa forma, nem é preciso dizer que contrariá-la nos leva à ruína e que nos submeter a ela traz prosperidade. Por essa razão, a grande natureza em si é a lei que deve ser modelo e guia do ser humano. Caminhar e aprender com ela é seguir a vontade de Deus. É progredir de acordo com a vontade divina. Isso quer dizer Kamunagara. Com efeito, podemos dizer que o espírito da palavra Kamunagara encerra um profundo mistério. Quando compreendemos a aplicação deste princípio à saúde, fica evidente a razão do nascimento dos seres humanos. Obviamente, Deus nos fez vir ao mundo por necessidade de fazer acontecer sua obra no plano material e, com esse propósito, atribuiu a cada pessoa características individuais. A palavra vida contém a palavra ordem. Portanto, devemos viver e agir de acordo com as ordens de Deus e não as negligenciar. A morte, ou seja, o fim da existência material, significa ter a ordem suspensa por desígnio de Deus. Uma vez que os seres humanos são receptáculos das ordens divinas, devem purificar seu corpo e espírito e dedicar-se ao cumprimento de sua missão. Desde os tempos antigos, as pessoas são chamadas de filhos de Deus, instrumentos de Deus ou templos de Deus. Acredito que este é o sentido aqui exposto. No entanto, o fato de os seres humanos, que deveriam ser os principais receptáculos das ordens de Deus, prejudicarem sua saúde, é por darem as costas à grande natureza, isto é, à vontade de Deus. Assim, a questão fundamental consiste em descobrir quais pontos eles contrariam a natureza. Para nossa tristeza, tais pontos não são descobertos. Portanto, sem alternativa, uma vez que as doenças vieram sendo tratadas por meio de equipamentos e fármacos, apenas efeitos temporários têm sido alcançados. Conforme mencionei anteriormente, viver de acordo com a natureza tal qual ela é, ou seja, de acordo com a vontade divina, não é difícil. Na verdade, é muito simples. Por exemplo, no campo da saúde, ao nascerem, as crianças são amamentadas com leite materno. À medida que se desenvolvem, consomem outros alimentos. A grande natureza criou grãos e cereais, vegetais em geral, peixes e aves, com diversas formas, aparências, texturas, sabores e aroma para nutrir a humanidade e agradar ao paladar humano. Os indivíduos devem desfrutar daquilo que nasce no solo e é colhido em cada estação do ano. Assim sendo, se cada um desempenhar suas funções e respeitar os princípios da educação e da ética, não haverá motivo para perder a saúde. A grande natureza efetua uma ação purificadora em tudo que existe entre o céu e a terra.
Essa verdade está expressa na oração da grande purificação, em que 4 divindades são responsáveis pela limpeza espiritual do ambiente. Quando a sujeira se acumula na terra, ela é soprada pelo vento, lavada pela água da chuva e secada pelo sol. Da mesma forma, quando a poeira se acumula em uma casa, esta é varrida e lavada com água. Essas ações são semelhantes às doenças, ou seja, ao processo de purificação no corpo. Por conseguinte, é comum que a cura se verifica à medida que se deixa o processo de purificação seguir seu curso natural. Durante a purificação, se a pessoa tiver febre ou dores e não conseguir trabalhar, deve descansar. Se não tiver apetite, não é necessário comer. Isto é a natureza. O corpo realiza o próprio processo de purificação, o que é, de fato, um excelente mecanismo. Uma vez que a medicina e o método de saúde por mim propostos são baseados na natureza e seguem seus princípios, são chamados de medicina Kamnagara, ou seja, medicina em concordância com a natureza, com a vontade divina. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 90. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama